Michael Shellenberger. Você sabe quem é Michael Shellenberger? Eu não sei. Mas de repente está todo mundo falando dele. E tem a ver com a coisa ambiental, né? Eu vi que ele treta com a Greta. Eu ouvi dizer que ele já até viveu na Amazônia. Eu tinha certeza que uma fonte básica, uma apresentação inicial muito boa seria dada pelo pessoal do Meteoro. Vamos ver o que eles falaram. O jornalista do Twitter Files Brasil compareceu ao Senado no dia 11 de abril para denunciar a interferência do Estado nas redes sociais. E daí ele foi full monarch. Defender manifestações nazistas. Basicamente isso, né? Em 77, o Corte Supremo dos Estados Unidos resolveu que os nazis podiam fazer manifestação num bairro dos judeus. É uma coisa incrível. Eu senti chocado no momento quando eu aprendi essa história. E não foi somente um bairro de judeus, mas de sobreviventes do Holocausto. Uma coisa incrível, né? Para entender nosso compromisso à liberdade nos Estados Unidos. Em 1989... Quando eu vi esse jornalista gringo dizendo que é incrível que os nazistas possam fazer manifestação na frente das vítimas do Holocausto, eu achei que era mau uso do português, né? Porque incrível também ele poderia ser inacreditável, né? No mau sentido. Mas como as meninas do Meteoro observaram, depois ele faz outros comentários positivos em relação a essa possibilidade de, entre aspas, liberdade de expressão, que mostram que ele achava incrível mesmo, não era inacreditável. A gente está falando aí do jornalista estadunidense que aí o responsável pelo Twitter Files, né, que a gente não começou aqui no Brasil, hein? O Twitter Files começou lá em finalzinho de 2022 nos Estados Unidos, mas agora chegou o Twitter Files Brasil, né? Essa história dos Twitter Files parece que é uma bobageira, uma bolsonarice, né, de liberdade de expressão. É uma treta dele ali envolvendo o Elon Musk. Eu recomendo que vejam o vídeo completo do Meteoro para entender a questão dos Twitter Files. Nosso objetivo aqui é outro. Para a importância do discurso do Michael Shellenberger, tem gente que chama logo de Schumbrega para superar essa dificuldade de pronúncia desse nome tão enrolado para nós brasileiros. E aí eu fui tentar entender qual é a posição dele na questão ambiental e fui fuçar os vídeos, ver o que ele fala. E terminei cruzando com um vídeo, uma entrevista em que ele cita a Greta Thunberg. E resolvi analisar essa entrevista para entender melhor quem é Michael Shellenberger. Isso? Acertei? Hello and welcome to Offscript. My name is Stephen Edgington. Michael Shellenberger is an environmentalist. É ambientalista. Se ele é ambientalista, eu tenho que arrumar outro nome para o que eu sou. Vamos ver. Esse Stephen Edgington é um jornalista do Telegraph, né, no programa Offscript, que significa fora do roteiro, né? Vamos dar uma olhada nesse jornal The Telegraph para poder entender com quem que estamos lidando. Se você for ver nesse exato momento, a capa do The Telegraph está dizendo: Israel avisa as Nações Unidas que ela tem o direito de retaliar contra o Irã. Retalha, vai. Todo mundo vai onde vai terminar isso aí. Mas vamos lá, vamos na Wikipédia ver mais sobre o Telegraph. Então alguém pergunta, né? O Telegraph é de direita ou de esquerda? Aí The Daily Telegraph é politicamente conservador e apoiou o Partido Conservador em todas as eleições no Reino Unido desde 1945. Então ele é tão conservador que tem gente que chama ele de Daily Torygraph em vez de Telegraph. Torygraph. Tory é o apelido para os conservadores ali na Inglaterra.
Então, quando vocês forem ver essa entrevista, vocês vão perceber que não é bem uma entrevista de verdade, né? É cheio de jogada ensaiada, né? Entre esse jornalista e o Schellenberg, que um levanta a bola pro outro cortar, é um bate-bola entre amigos, né? Não é exatamente uma entrevista, né? No sentido de ter perguntas de verdade, confrontadas aí, realmente. É longo, né? Então a gente vai ter que dividir em etapas, mas eu acho que é interessante. Tem as legendas automáticas do... Eu vou fazer uma gambiarra aqui para ver se eu consigo colocar a legenda junto com o som original. Vamos ver se funciona. The climatism is coming to an end as renewables come into crisis everywhere in the world. Acho que deu para entender, né? Não é perfeito, a pontuação é precária, às vezes a legenda automática confunde uma palavra com outra, mas você vai lendo com atenção, você consegue entender o que ele disse. Aliás, é uma bobagem aí, né? Ele diz: o climatismo está chegando ao fim à medida que as energias renováveis entram em uma crise. Então, qual é a técnica de argumentação aí, né? De fato, ele fala uma verdade: as energias renováveis estão em crise, né? A crise que a gente vê quando vê pilhas de placa solar jogada fora, quando a gente vê que a energia eólica está matando as onças, os morcegos, quando a gente vê a iminente falta de minerais para a produção de carros elétricos, de baterias. Então há uma crise das renováveis, mas isso não significa que o climatismo, sei lá o que é climatismo, né? Climatismo chegou ao fim, seja lá o que seja climatismo. The climatism is coming to an end as renewables come into crisis everywhere in the world. Hello and welcome to Offscript. My name is Stephen Edgington. Michael Schellenberger is an environmentalist, commentator and author, and an advocate for pragmatic solutions to climate change. He's with me. Então ele se define como um ambientalista pragmático, né? Por exemplo, eu luto contra a ferrogrão, né, que vai destruir metade da floresta amazônica. Eu sou pragmático? Não, acho que eu não sou pragmático. Há quem diga que ela vai sair de toda forma. A Thelma diz que não vai sair, mas o conhecimento comum, né, é que todas essas obras terminam saindo. Belo Monte saiu, né? Eu dizia: Belo Monte não vai sair, saiu. Enfim, eu não sou muito pragmático, então eu já estou em outro lugar. Mas vamos lá, vamos continuar. Today to discuss the future of our planet. Are you a climate change denier? Como eu já disse antes, essa entrevista é toda jogada ensaiada, né? Então essa primeira pergunta aí foi uma levantada de bola, né? Você é um negacionista climático, né? E é uma pergunta meio estúpida, porque ninguém se diz negacionista climático. Aliás, ninguém se diz negacionista de coisa nenhuma, né? O negacionista se diz um realista, né? E então é só para poder, enfim, é jogo de cena, né? Para poder criticar essa ideia do negacionismo e por aí eles vão enveredar. Ah, sim, o Schellenberg, ele reconhece as mudanças climáticas, o aquecimento global antropogênico. O problema é depois, né? Quando ele diz que isso não representa um risco substancial para a humanidade. Nesse sentido é que ele é um negacionista. It's a very interesting question. Depends on what you mean by denier. I definitely deny that climate change represents a significant catastrophic risk. Então ele diz: eu nego definitivamente que as mudanças climáticas representam um risco catastrófico. Certo? É difícil não chamá-lo de negacionista, né? A gente sabe que a Amazônia, por exemplo, acabou de passar pelo ano mais seco em um século, em 2023, né? E a gente sabe que quanto mais quente a temperatura média do planeta e quanto mais seca a Amazônia, mais fácil dela chegar no ponto de não retorno, aquele em que a floresta deixa de ser floresta e se transforma numa vegetação mais aberta.
Isso é conhecimento comum na ciência. Então, mas o que o Schellenberger pode querer dizer é que ele acha que à medida que a floresta amazônica não for mais viável, essa área também pode virar uma imensa produção de soja, né, que vai ser exportada para a Europa, para a China, para os Estados Unidos, e que não dá para ter floresta amazônica também. Quer dizer, a gente preserva um pedaço ou outro para ter uma coleção de espécies ameaçadas, mas uma Amazônia toda assim dá para acabar com ela de uma forma não catastrófica, controlada, né? Incêndios controlados. I don't believe that anywhere in the mainstream science is any scenario for existential risk. Então, aí é mentira mesmo, mentira. Dizer que na mainstream science não tem espaço para riscos existenciais, né? Talvez não da humanidade como um todo, talvez a humanidade como um todo possa sobreviver. Talvez o ser humano não esteja extinto no final do século, ou por 150 anos ou 200 anos, mas dizer que não há risco, né? Essa questão do ponto de não retorno, do ponto de destruição da Amazônia, por exemplo, está na Nature, está na Science. Então, como que não é mainstream science, né? Bobagem. Not in the Working Group 1 of the IPCC is there anything mentioning an apocalyptic scenario. Mas aí ele vai passar para uma outra situação, que ele vai falar do IPCC, né? Ele fala no IPCC, né, não há essa previsão de coisas catastróficas, né, de riscos, de catástrofes, né? Mas aí isso acontece por quê, né? Aí eu preciso explicar. Porque o IPCC ele já lida com questões extremamente complexas e difíceis de prever, né? Que é a emissão de gás carbônico e o seu efeito sobre a temperatura média do planeta, eventualmente a questão das calotas polares, mas eles não entram em detalhes, né, sobre a flamabilidade da floresta amazônica ou a falência de colheitas ou a extinção de espécies, o branqueamento de corais, porque esses são assuntos muito específicos e também com uma grande dose de incerteza. Não se vão acontecer ou não, mas em termos de ritmo e extensão, há grandes debates. Então o IPCC não entra nesses detalhes, né? O objetivo do IPCC é focar na causa principal, carbono e elevação da temperatura. Essa é a questão, né? Agora, as consequências catastróficas, eles delegam para outros cientistas do mundo todo. And in fact, all the trends are going in the right direction. But when it comes to climate science, I agree with the IPCC's basic view of the core science. Então, aí ele diz que concorda com a ciência core science, a ciência central, o miolinho da ciência do IPCC. Só porque ele está no The Telegraph. Tem uma hora que não dá para ficar negando aquecimento global. Sabe qual é a função dessa entrevista? É para os ricos da Inglaterra lidarem com os seus filhos, né? Os seus filhos que eventualmente não são tão negacionistas, vamos dizer, quanto os pais, né? E o Telegraph é um jornal educado, então não dá para ficar negando aquecimento global, que nem tem Eduardo Girão falando paçoquice, Bolsonaro. Não, isso aí não dá. Você tem que ser um conservador que reconhece a existência do aquecimento global, né? Então ele diz que concorda com a ciência central do IPCC, e isso é fácil, porque o IPCC ele faz vários cenários, assim, ele é bem flexível nesses cenários. A gente vai falar disso agora mesmo. I part company is with the policy prescriptions. But I do believe that the Earth is getting warmer and that greenhouse gases in general and carbon dioxide in particular are what's driving that warming. É até ridículo ele falar assim, eu acredito que a Terra está ficando mais quente e que o gás carbônico está sendo determinante para isso. Como assim acredita? É como falar, eu acredito que a Terra é redonda, eu acredito que se eu soltar uma lapiseira ela vai cair no chão. Isso não tem que acreditar ou deixar de acreditar, isso é um fato. What do you make of this phrase, climate change denial? Where does it come from, and what's been the impact of that phrase? Ah tá, agora ele vai detonar quem fala em negacionismo climático, né? Então vamos em frente aí. The phrase comes from climate activists wanting to frame their opponents as Holocaust deniers. And so they chose that word deliberately in order to shut down debate. It's a sort of a debate-ending frame aimed at just gaining power over the entire discourse, which is...
Então, o negacionista climático, o objetivo do uso desse termo é enquadrar o negacionista climático como negacionista do Holocausto. Nunca tinha pensado nisso, mas parece meio forçado isso aí, né? É negacionismo mesmo, a palavra negacionismo. Aí junta com climático. Por que precisa botar o Holocausto no meio? Been incredibly successful. It's why when people think of climate change, they think of the end of the world. Então, aí que tá a caricatura, né? Dizer que quem fala em mudança climática tá falando do fim do mundo. Não, claro que não. Não é o fim do mundo. O mundo continua, né? É o colapso da civilização, eventualmente a extinção ou não da espécie humana, uma alteração profunda nas formas de vida do planeta, né? O que a gente chama de antropoceno, né? Que foi negado pela Comissão dos Geólogos Conservadores. Mas não é o fim do mundo, não. O mundo continua. Bobagem. Rather than thinking of it as a manageable risk, or one that we're doing a very good job of mitigating already, because carbon emissions have been going down in Britain, the United States, most of Europe, most of the world. Então, aí ele diz então que as mudanças climáticas não são catastróficas, né? E seriam algo que é possível manejar e mitigar, né? E aí ele comenta que as emissões de carbono diminuíram na Inglaterra ao longo do tempo. Claro, a revolução industrial aconteceu na Inglaterra, né? E hoje em dia a produção industrial não está concentrada na Inglaterra, né? A produção industrial está na Índia, está na China. Então pouco interessa se diminuiu a emissão de carbono da Inglaterra ou dos Estados Unidos, né? O que interessa são as emissões globais, e essas estão em alta. Não interessa onde que foi queimado o carbono, que estúpido. E ele sabe que hoje em dia o capitalismo é global, né, em todos os aspectos. Então não faz sentido dizer que na Inglaterra está sendo emitido menos carbono, ou quanto que está sendo emitido nesse momento nos Estados Unidos em relação ao que acontecia 50 anos atrás. O que interessa são as emissões globais, e essas estão subindo, continuamente subindo. For the last 30 to 50 years. In the United States, carbon emissions declined 22% between 2005 and 2020. 61% of that reduction was simply switching from coal to gas. Climate activists are against the two main fuels that are going to reduce carbon emissions and that are reducing carbon emissions, natural gas and uranium. Então, aí ele diz que os ativistas climáticos são contra o uso de gás natural e energia nuclear, né? Eu tenho medo da energia nuclear, né? A gente sabe dos riscos envolvidos na energia nuclear, ainda mais num planeta com alterações climáticas aceleradas que geram incêndios, acidentes de toda ordem. Então, a produção de energia nuclear me preocupa sim, e o gás natural contribui para o aquecimento global, né? Então, o que a gente precisa fazer é diminuir produção, diminuir consumo. Não tem jeito, né? Então, eu me enquadro nessa observação dele. Which thus raises the question of, is their concern really climate change, or are they after something else? Tá, então o fato de eu ser preocupado com a questão da energia nuclear sugere que ele pergunte, será que eles estão interessados nas mudanças climáticas ou em outras coisas? Eu respondo, em outras coisas. O que me preocupa é o planeta, né? É a civilização, é o mundo natural. Então não é só mudanças climáticas, né? Se a gente evitar as mudanças climáticas enchendo isso aqui de lixo radioativo, também não presta. Do you feel they're trying to censor you essentially with this label? Yeah, that's right. Climate denier is a label that's used as it was the original cancel culture before we even had the term cancel culture. It was aimed at shutting down conversation, at scapegoating a set of people who were asking some hard questions. There's certainly some people with fringe views that I don't share around the causes of climate change, but they use the term to sweep in people that accepted the basic science of climate change but rejected the proposed solutions. Tá, então ele está dizendo aí que esse termo negacionista climático é usado para fechar a conversa, falar, olha, eu não converso com você, que você é um negacionista. Concordo com ele. E eu nem chamaria ele assim tanto de negacionista climático, né? Ele tem um certo nível de negacionismo, né? Mas tem alguns que não dá para conversar, né, cara? Tem uns caras que falam, não existe aquecimento global e tudo que você falar ele vai negar. Então, pô, esse galo tá perturbando, hein? Fazer uma canja com ele. Existe o negacionista, não é que não existe, né? A questão é que
existem vários níveis de negacionismo, por isso que existe aquela cebola, né, que o pessoal, os dumeristas fizeram, né? Então você tem o moron, né, que é o imbecil, aquele negacionista completo. Aí você tem o apocaloptimist, né, o otimista sobre o apocalipse, aquele sabe do apocalipse, que sabe que nós estamos ferrados, né? Tem várias camadas, né? Até que no centro você tem o dumerismo, aquele que sabe que nós estamos ferrados, sabe que nada vai acontecer e que a civilização vai colapsar. É nessa que eu me encontro. Mas cada pessoa está num grau, né, nessa cebola. A Greta, por exemplo. A Greta, ela luta, ela faz ativismo, ela vai lá, ela protesta contra uma mina de carvão, etc. Então eu não acredito que ela seja uma dumerista. Ela está na luta, né? Mas eu também não chamo ela de apocaloptimista, né? A otimista quanto ao apocalipse. Ela está lutando. Tem uns que já são... Esse Michael, ele parece ser aquele que reconhece o problema, mas diz que ele não é muito grave, que temos soluções encaminhadas. Então, eu não chamaria ele exatamente de negacionista, né? Eu diria que existe uma diferença de opinião que tende ao negacionismo, né? Por exemplo, no caso que a gente falou aí da Amazônia, né? Mas se a gente entender que ele, na verdade, não está preocupado com a Amazônia nenhuma, ele está preocupado com a criação de um outro planeta, com certas pessoas e a maior parte termina morrendo, a gente até compreende que ele pense assim. Uma pessoa que acha bonito manifestação nazista na frente de bairro judeu, o que você vai esperar dele, né? Mas não é exatamente um negacionista. Então por hoje é isso, o vídeo já está um bocado longo, ele é uma introdução ao estudo dessa figura, Michael Shellenberger, muito além da questão do Twitter Files, por fora, eu diria, da questão dos Twitter Files. A gente está discutindo aqui, está estudando o seu discurso ambientalista. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.